Eu saúdo a todos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estudaremos a lição de número 2 do quarto trimestre de 2021. O ano já está se acabando, né? Muito rápido novamente. Mas nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. O título da lição de hoje, irmãos, qual que é? Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. É interessante que quanto mais nós estudamos sobre Paulo, menos nós sabemos, né? Mas é importante que cada vez que nós estamos pesquisando sobre Paulo, ou Saulo, né? Sempre há um acréscimo de conhecimento para nós. Eu sempre digo o seguinte, irmãos: qualquer conhecimento adquirido, qualquer ciência que você estuda, ou estude, e se aperfeiçoe e busque no dia a dia, um dia vai ser útil para você. Estudando essa lição de hoje aqui, a gente se lembra de anotações e aprendizados, ensinos, estudos bíblicos de décadas, né? de livros que a gente lê, de livros que a gente lê, e pregações, ensinos, estudos que a gente ouve. E é nesse instante, irmãos, que o Espírito Santo nos faz recordar muita coisa. Como Jesus falou, né? Naquele momento que for preciso, o Espírito Santo vos fará lembrar. Amém? O título da lição então é Saulo de Tarso, o perseguidor. Vocês estão acompanhando ali? Obrigado, Marcos, a equipe nossa aí que está nos auxiliando. Eu coloquei abaixo ali, irmãos, Saulo versus Paulo. Vocês podem já estudar, o pastor falou alguma coisa semana passada. Por que há momentos na Bíblia Sagrada que se chama Saulo, e há momentos que nós encontramos a partir especificamente do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a expressão Paulo? Já tiveram essa curiosidade? Há muitos pregadores que dizem que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Há hinos que nós escutamos muitas vezes que também falam sobre isso, né? Que Jesus muda o nome, quer mudar o nosso nome, e etc. E muitas vezes as pessoas, né, se entusiasmam, se alegram, se empolgam, mas não é isso. Era comum naquela época as pessoas terem dois nomes, tá certo? Então, embora no Antigo Testamento nós encontremos Deus mudando o nome de algumas pessoas, você se lembra de algum, por exemplo? Antes era chamado Abrão, depois mudou para Abraão. Qual outro? Sara era chamada Sarai, depois Deus mudou o nome dela para Sara. Mais algum outro? Então, irmãos, embora haja registros bíblicos no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento também, né? Por exemplo, quem que era o discípulo chamado Levi? Vocês sabem? Mateus? Ou os professores não valem, meu Marcos? Desculpa falando. Bartolomeu. Isso que eu nem coloquei na preparação da aula, isso aqui, né? Bartolomeu. Hã? Qual que era outro nome de Pedro? Simão. Simão Barjonas. Sabe o que significa a expressão Barjonas? Filho de João, porque a expressão bar significa filho. Quando fala Bartimeu, significa filho de Timeu, ou seja, Bar, filho de Timeu. Era comum. Então, embora a Bíblia nos traga alguns registros de nomes que foram mudados, né? Especificamente Paulo não. Saulo era o nome judaico de Saulo, certo? Que tem uma derivação também de Saul, que significa pedido. Tá certo? Pedido. Mas o nome, enquanto Saulo era o nome judaico, Paulo era o nome romano. Quando Jesus o chama no caminho de Damasco, como Jesus chama? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? E você encontra depois ainda expressões bíblicas atribuindo ao nome Saulo, que era já convertido, né? Que será a próxima lição.
cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia para pregar o Evangelho de Cristo, tá certo? Agora o nome Paulo, por que o nome Paulo? Existem variantes a respeito do nome Paulo. Alguns dizem que como era comum usar ambos os nomes, você poderia usar, ele optou por usar o nome Paulo depois, e simplesmente. Outros dizem que, na verdade, a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, começa a expressão Paulo, foi uma atribuição do próprio escritor de Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que ele mesmo escolheu ser chamado Paulo depois, como era um nome romano, e ele estava trazendo agora, já convertido ao cristianismo, ele teria mais acesso para a pregação da palavra, entendeu? Então nós vamos ver aqui na lição de hoje, relembrando e também algumas características do apóstolo Paulo. Então, quando ele se apresentava como Paulo, as pessoas pensavam, bom, é romano. Quem domina o mundo? O Império Romano. Então tem pleno acesso. Ele usava alguma questão até política para ter livre acesso para a pregação do novo evangelho que ele tinha aceitado, que era em Cristo Jesus, entenderam? Outros dizem que Lucas, como escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito por Lucas, Lucas simplesmente achou por bem começar a chamá-lo de Paulo, tá? A partir da conversão daquele procônsul chamado Sérgio Paulo, e isso está a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Agostinho diz o seguinte, quando Paulo traz aquela expressão, que ele era o menor dos apóstolos, Agostinho, ele traz uma explicação que Paulo escolheu ser chamado assim, porque da maneira que ele vivia outrora, antes do cristianismo, agora como convertido, ele reconheceu isso, há relatos bíblicos, que ele era o menor, e Paulo justamente significa o menor. E quando ele se apresenta menor dos apóstolos, ele significa pequeno, o menor, né? A expressão Paulo significa isso, tá bom? Mas não tem nada a ver que Jesus mudou o nome dele não, tá? Se alguém pregar, você já sabe, não é isso não. Irmãos, Tarso, onde que ficava Tarso? Eu coloquei lá em cima, vocês percebam que no título da lição a gente aprende muita coisa, né? Só com o título da lição a gente dá um aprendizado novo, né, doutor Vitor? Você vai aprender, sempre aprende uma coisinha a mais, né? Ninguém sabe tudo mesmo, né? Então, já é um aprendizado para nós ali, né? Tarso era a cidade de Paulo, né? Ou Saulo, e ela ficava na Cilícia, não é Sicília, tá, irmãos? É Cilícia, que ficava na Ásia Menor, porque existe também Sicília, né, na Itália, né? E a Cilícia ficava na Ásia Menor, e eu coloquei 1000 quilômetros de Jerusalém. Por que eu coloquei 1000 quilômetros de Jerusalém? Depois eu vou trazer mais um dado para vocês, que Paulo, ele era judeu também, tá? Da tribo de Benjamim, o seu pai era judeu. Então, mas como judeu, ele morava a 1000 quilômetros de Jerusalém, né? Que era a região de Israel. É judeu da diáspora. O que significa diáspora? A diáspora é a saída, vamos dizer assim, a fuga de muitos judeus. E sempre houve, na história do povo judeu, irmão, sempre houve diásporas, né? Porque vocês percebem que desde lá no Antigo Testamento, né, houve perseguições para eles, e também no Novo Testamento. Então, possivelmente, o pai, o avô de Paulo, tinham saído da região ou do país, né, de Israel, e tinham estabelecido residência lá na Turquia, né, que essa Cilícia fica na Turquia também, Ásia Menor, sul da Turquia, e lá Saulo nasceu, mas ele era cidadão judeu também, tá certo? Depois que ele volta para Jerusalém, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Pode mudar, Marco, por favor? O texto áureo, vamos ler todos juntos o texto áureo, vamos lá? 1, 2, 3, já? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. Quem escreveu o livro de Atos? Existe algum outro livro, doutor Vitor, que Lucas tenha escrito? O Evangelho de Lucas.
Existe alguma particularidade, irmã Erotilde, a respeito de Lucas como um escritor bíblico? O que vocês acham? Irmão João Marcos? Hã? Ele era um médico, né? Chamado médico amado. Era grego, doutor Vitor, muito bem. Ele foi o único escritor grego de todos os escritores da Bíblia, irmãos. Essa é uma curiosidade, né? Interessante, o aprendizado de quem não sabe, né? De quem não sabia. Que Lucas é o único escritor que não era judeu. E ele escreve justamente o livro de Lucas, que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos, tá certo? Pode mudar, Marco, por favor? Esse comentário de Champlin sobre o textual eu achei interessante colocar para vocês, tá? Quando Lucas diz que Paulo estava respirando ameaças e mortes, Champlin traz essa definição do que significava isso. Ele diz assim, ó, como um cavalo de guerra, Saulo respirava forte. O próprio hálito era a essência do ódio e da brutalidade. Havia provado o sangue, gostara e anelava por mais. E isso o transformara em um monstro entre os homens, a espalhar matança e terror entre a comunidade cristã. Então Saulo, irmãos, ele espalhava terror mesmo, né? Durante o período da perseguição que ele perseguiu a igreja. Pode mudar, Marco, por favor? Verdade prática. Vamos ler todos juntos a verdade prática? 1, 2, 3 já? A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A igreja, irmãos, ela sempre teve perseguição. Se não é física, é ideológica. Os homens de Deus, piedosos, sempre foram perseguidos, isso desde o Antigo Testamento. Se nós fôssemos ler aqui os textos bíblicos, nós ficaríamos horas só lendo o texto bíblico que fala de perseguição. E enquanto a igreja estiver na terra, ela vai ser perseguida. Mas existe, irmãos, e essa perseguição de todas as formas. Mas existe aqui como diz aí o comentarista, né? Se ela não fosse uma instituição divina, ela já teria sido extirpada da terra. Por que a igreja não é consumida? Embora seja perseguida, seja maltratada, haja muita morte, né, muito martírio dos servos de Deus. Porque a igreja não está estabelecida sobre um fundamento humano, político. A igreja está estabelecida sobre o próprio Cristo. Quando Cristo diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele diz o seguinte, para Pedro e para os discípulos, eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, ele que era a pedra principal da esquina, edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por mais perseguida que a igreja seja em todos os tempos, ela nunca será extirpada totalmente. Por quê? Porque ela foi estabelecida sobre Cristo, a pedra principal, que Pedro fala que ele também é a pedra principal, Paulo fala aos Coríntios, tá certo? Senão, ela teria se acabado ao longo da história. Vamos adiante? O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Os objetivos específicos, elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Tá certo? Esses são os objetivos da lição de hoje. Pode mudar, Marcos, por favor? É claro, irmãos, que nós vamos ouvir sobre Saulo ou Paulo o trimestre inteiro. E é interessante nós aprendermos e aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo agora nesse trimestre, de enriquecermos o nosso aprendizado sobre Paulo. Tá? Nunca vai ser demais você ouvir a mesma coisa aqui, repetidas vezes, tá? Porque isso vai lhe trazer
consistência ao seu aprendizado. O próprio Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz: não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso é para segurança de vocês. Tá? Então, Saulo de Tarso, ele é um dos personagens mais estudados da Bíblia. Ele nasceu cerca de 5 anos antes de Jesus. Alguns estudiosos dizem 5 anos antes, mas eu coloquei um asterisco ali, que há outros que entendem também que Saulo ele não era mais velho que Jesus 5 anos, mas quando fala 5 anos, ali é do nascimento de Jesus, e não antes de Jesus. Então ele seria 5 anos mais jovem, mas são especulações. O certo é, mais velho ou mais jovem, era pouca diferença de idade. Embora o autor do livro texto aqui, Leonel Cabral, ele diga que Saulo, ele nunca teve um encontro com Jesus pessoalmente, né, durante a perseguição, é possível que eles estivessem juntos em Jerusalém, em alguma cidade, ao mesmo tempo, embora não tivessem encontrado, né, porque eles eram os opostos, né, enquanto Saulo estava perseguindo e tentando acabar com aquela nova religião, aquele novo caminho que se chama, Jesus estava estabelecendo o seu evangelho, tá certo? Nascido em Tarso, atualmente estuda na Turquia, nós já falamos, judeu da diáspora, repetindo aqui que já foi falado na aula passada. Que tribo que ele era? Tribo de Benjamim. Esse nome Saulo, eu falei que deriva do nome Saul também, que é uma variante. E o rei Saul, lá no Antigo Testamento, que tribo que ele era? Coincidência, né? Benjamim também. Curiosidade. Tá? Filho de fariseu, ele mesmo diz que ele era filho de fariseu. O farisaísmo era uma das seitas, né? Dos tempos de Cristo ali, que o sinédrio, ele era ocupado por partes dos fariseus e dos saduceus. Tanto os fariseus como os saduceus, embora divergissem em questões doutrinárias, né, a respeito de ressurreição e outras coisas, de anjos e outras coisas, eles formavam o sinédrio, que era uma espécie de tribunal em Jerusalém, né, e outras cidades também, tá certo? A história paralela diz que, possivelmente com cerca de 13 a 15 anos, Paulo foi morar em Jerusalém. Então, de 1000 quilômetros, que era a sua cidade natal, ele foi conduzido a Jerusalém, porque tinha uma irmã, ou uma tia de Paulo que morava lá. Não é isso que a Bíblia fala? Em Atos dos Apóstolos? Tinha uma parente de Paulo que morava lá, uma irmã, se não me falha a memória, é isso? Alguém acha o texto para mim? É uma irmã ou uma tia de Paulo que morava em Jerusalém. Aí ele foi morar com ela. Tanto que numa das ocasiões que Paulo foi livre de uma prisão, foi por causa de um sobrinho que ele tinha lá. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos isso. E ele foi para lá, para Jerusalém, para fazer o quê? Para estudar sobre o farisaísmo. E lá ele estudou aos pés de Gamaliel, ele mesmo diz lá em Atos 22, quando faz sua defesa em Jerusalém. E ficou um bom tempo lá. Esse Gamaliel é um dos maiores educadores da época, irmãos. Ele era neto de Hilel, o ancião, chamava o ancião, que tinha chamado a escola de Hilel. A escola de Hilel. Pode mudar, Marcos, por favor? Essa escola de Hilel, eu achei interessante um comentário, que ela era como se fosse um doutorado em Harvard, imagina, em nossos dias. Era como se fosse um doutorado em Harvard. Ora, a irmã de Paulo que morava lá em Jerusalém. Atos 23 e 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido. Depois vocês anotem por curiosidade. Atos 23 e 16 fala que uma irmã de Paulo morava lá em Jerusalém, tá certo? Então essa escola de Hilel era como se fosse um doutorado em Harvard para os nossos dias. Então era uma educação acirrada, era uma educação consistente, onde Paulo foi educado ali com o mais extremo zelo, porque ele mesmo depois fala que ele era da seita dos fariseus, extremamente zeloso. E há alguns estudos que dizem que na própria seita dos fariseus,
Havia uma classificação dos fariseus, cerca de 7 classificações, e uma delas que era mais dura, mais rústica, que eles partiam para a ignorância mesmo, se fosse necessário. Tá? Saulo tornou-se versado não só na lei farisaica, mas também na filosofia e poesia da época. Esse terceiro item aí desse quadro é importante vocês acompanharem comigo, olha aí. Pela cultura, ele tinha contato com o mundo grego. Por quê, irmãos? Porque justamente antes do Império Romano, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vocês sabem que quem que dominou o mundo na época? O Império Grego, através do seu imperador chamado Alexandre, que era um grande imperador que na sua época, nesse período chamado interbíblico, a Grécia dominava o mundo, né? E ele conquistou todo o mundo. E esse Alexandre, ele conquistava só que ele não usava de força quando ele conquistava, ele usava de inteligência. Então ele assimilava culturas locais, mas também ele impunha a cultura grega. Ele foi aluno de quem? De Aristóteles. Então ele impunha toda a cultura, todos os costumes, por isso ficou chamado depois o helenismo, né, que tomou conta daquela época. E até hoje temos influência, né, na própria língua portuguesa, por exemplo. Nós temos na etimologia de muitas palavras nossas, no nosso vocabulário, tem a estrutura grega, não só do latim, mas a estrutura grega também, né? E esse Alexandre, ele dominou e havia aquela influência muito forte do mundo grego ainda, naquela época de Cristo, em toda a cultura, em toda a poesia, em toda a filosofia. A língua que eles falavam era o grego koineu, o grego popular. Tá? Então, nós aprendemos que Saulo, como culto que ele era, estudioso e preparado, tinha contato com o mundo grego, tinha estudado muito. Como judeu, filho de judeu e fariseu, estudando aos pés de Gamaliel, ele tinha legitimidade religiosa para defender a sua seita, né, a sua religião, o judaísmo, e como cidadão romano, porque ele era cidadão romano também. Vocês se lembram que em mais de uma ocasião, em Atos 16, em Atos 22, se não me falha a memória, ele avoca para si a questão da cidadania romana, que o seu pai tinha. Então ele não poderia ser tratado de qualquer forma, tanto que lá em Filipos, o que acontece lá? Quando ele é preso, ele é espancado, né? Juntamente com Silas. Depois, quando ele fala que era cidadão romano, as autoridades ali, os magistrados, eles dão uma recuada e falam: como que você é cidadão romano, né? Aí vão pedir gentilmente para que ele deixasse a cidade, né? Aquela brutalidade, em princípio, de ter rasgado as roupas deles, espancado e lançados no cárcere. Depois eles vão pedir educadamente: não, se os magistrados nos mandaram espancar, eles que venham até nós, lembra do texto de Atos 16? E peçam para que nós saímos da cidade, que nós vamos sair. Mas agora mandar recado, não aceito recado, porque eu sou cidadão romano. E aí eles foram os próprios magistrados lá, pedir gentilmente: deixa a nossa cidade, por gentileza, né? Falar educadamente com Paulo, porque ele era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tinha pleno acesso à vida política, não é verdade? E livre trânsito por todo o Império Romano. Tanto que eu falei em princípio para vocês, que ele usa esse nome Paulo Romano, para que ele tivesse um livre trânsito de propagar o Evangelho de Cristo após sua conversão, que vai ser a próxima aula, tá bom? Pode mudar, Marcos, por favor. Saulo tornou-se culto e hábil, então, em todas as áreas, tá? Ele era poliglota, falava o grego koiné, que era a linguagem popular do povo, já da influência grega, né? O hebraico clássico ele falava, o latim e o aramaico, tá? Quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 22, quando ele faz a sua defesa em Jerusalém, ele começa a se defender. Algumas traduções falam aramaico, outras traduções falam hebraico. E isso causou espanto lá para as pessoas. Porque dá-nos a entender, abra a Bíblia de vocês verem aí, é uma curiosidade. Dá-nos a entender que eles não estavam muito preocupados não, porque aqui já estava falando da perseguição dele, né? Da prisão e perseguição dele. Dá-nos a entender aqui que quando ele vai se defender, eles não estavam muito preocupados, mas
ele começa a se defender falando assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 2: quando ouviram que lhes falava em hebraico, algumas traduções falam aramaico, o que acontece? Olha aí, irmãos, um detalhe bíblico. É importante vocês lerem a Bíblia, estudar, ler, meditar, mas quando for estudar, ficar atento a alguns detalhes. Quando Paulo começa a falar em hebraico, o que acontece? Surpreendeu a todos, o que mais? Maior, a minha tradução diz, maior silêncio guardaram. Porque quando ele vai para se defender, o que acontece? Havia um tumulto no ambiente. Mas quando ele começa a falar em hebraico, porque ele só ouviu falar em grego, na maioria das vezes, porque era a linguagem popular. Entenderam a importância, irmãos, de termos assim, um preparo cultural, intelectual para a propagação do Evangelho de Cristo? Você vai impor uma legitimidade maior, as pessoas vão dar mais atenção para você. Porque nós, às vezes, nós mesmos temos uma cultura que o Evangelho é só para o povão. Há uma influência drástica inserida na questão da teologia da prosperidade, que parece-nos que o Evangelho é só para a gente que está sofrendo, que está padecendo, que está na pobreza. Existe uma minimização da essência e do poder do genuíno Evangelho de Cristo, que vai muito mais além da vida terrena. E Paulo aqui, ele começa a falar em hebraico, as pessoas, opa, não é qualquer um que vai falar com a gente agora. Não é verdade? Não é qualquer um que vai falar conosco. Então, ele ali, ele coloca as suas qualificações. Não, eu estou sendo perseguido por causa da fé, mas eu não, em outras palavras, não sou qualquer um não. Vocês sabem quem eu sou, né? Vamos ver daqui a pouquinho na leitura bíblica, né? É que o assunto é palpitante mesmo, né? Dá vontade de falar lá na frente já. Mas ele coloca, eu sou judeu, sou cidadão romano, mas sou judeu também, sou fariseu, sou zeloso. Aqui em Jerusalém eu estudei com Gamaliel. Em outras palavras, não sou qualquer um. Aí ele narra toda a sua trajetória, né, de testemunho e conversão, que vai ser a próxima aula do Marcelo. Cadê o Marcelo? Está aí? Está lá embaixo. Não percam as próximas aulas, viu, irmãos? É muito interessante. Tá? Então, irmãos, ele tanto falava o grego como o hebraico, como o latim, como o aramaico. E sempre vai ser útil para você aprender uma nova língua, né? Quantas oportunidades nós temos hoje em dia, né? Na própria internet, você aprender uma nova língua aí e perdemos muitas vezes tempo em outras coisas, tá? Após sua conversão, ele empreendeu 3 viagens missionárias e escreveu quantos livros do Novo Testamento? 13 livros, que temos mais garantia que ele escreveu, mas eu coloquei um asterisco ali, porque alguns atribuem também o livro de Hebreus a Paulo. E lembrando também, tem as cartas perdidas, né, de Corinto, que ele tinha escrito, não foram inseridas no cânon sagrado aqui, porque se perderam, mas ele escreveu muito mais. E quando foram atestar a autenticidade e a inspiração dos escritos de Paulo, eles acharam por bem inserir como Bíblia, como texto inspirado e divino, né? Ele é chamado o pensador teológico mais criativo da primeira geração do cristianismo. Vamos para frente. É importante trazer aqui para vocês esse contexto, antes de nós adentrarmos especificamente aqui na lição de hoje. Que eu não deveria chegar aqui, por exemplo, e já li Atos capítulo 8, que é a leitura da Bíblia em classe, Atos 22 e Atos 26, sem nós entendermos o contexto anterior dos acontecimentos. É claro que a lição de hoje, o tema de hoje, e nós temos que cuidar para ficar especificamente aqui na proposta da lição, que vai falar só sobre perseguição, e Saulo como perseguidor, mas essa perseguição, ela não começa nos dias de Paulo, ela começa muito antes, na verdade. O contexto da perseguição: o ministério de Cristo já tinha abalado todo o sistema religioso e político da época, não tinha? Porque Cristo vem com uma nova mensagem, né? Quando se fala a palavra evangelismo, significa a implantação do evangelho por Cristo. Tá? Nós estudamos uma lição faz muito tempo, num curso médico de teologia que começamos aqui em Tararé, que é até equivocada a expressão, nós falarmos, vamos fazer evangelismo.
é equivocada. É claro que a gente usa no dia a dia, né? Mas o correto é você falar, nós vamos fazer o quê? A evangelização. Porque o evangelismo, a ação de implantar o evangelho já foi feita por Cristo. Interessante, né? Essa expressão. E nesses 3 anos de evangelização que Cristo veio cumprir o seu ministério, não era simplesmente uma pregação de um novo evangelho, de uma nova mensagem. Mas o que marcou, vamos usar a expressão assim, drasticamente o evangelho de Cristo, a pregação de Cristo? O que foi? O que vocês acham? Fala cada um por vez, irmãos. Na opinião de vocês, você que está nos acompanhando pela internet também, na opinião de vocês, o que foi que marcou assim o evangelho de Cristo, o ministério de Cristo na terra? Muito bom. Os ensinamentos de forma diferente, né? Mas só isso? Ele quebrou os dogmas religiosos, tudo isso tudo dá certo. Muito bom, pastor. Boa resposta. É um conjunto de coisas, não é verdade? Porque aquele evangelho que Jesus estava trazendo é uma mensagem totalmente diferente. Com todo o conhecimento e sabedoria do Antigo Testamento, lá da lei, de todos os escritos antigos, era algo mais, muito maior. Porque ele quebrava o legalismo da lei, aquele positivismo, né? Vocês façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Ele desafiava as autoridades religiosas. Ele chamava-os de hipócritas, né? Vocês impõem uma carga pesada, como se a lei fosse simplesmente ordenanças e cumprimento de mandamentos, mas vocês não fazem o mais importante. Vocês dizem, oi? Esses dogmas religiosos que até hoje muitas vezes tentam impor, né, em nosso meio, né? Jesus quantas vezes falou, existem inúmeros textos, que é interessante aqui o conhecimento assim amplo dos evangelhos por causa disso. Quantas inúmeras vezes Jesus fala assim, vocês impõem uma carga sobre as pessoas que nem vocês levam, como se servir a Deus e amar a Deus fosse fazer isso. Vocês dizimam o cominho, a hortelã, mas vocês não exercem a misericórdia, o amor, a justiça. Vocês ficam na porta, fazendo uma seleção, uma seletividade de quem deve entrar nas sinagogas, e não deixa ninguém entrar, e nem vocês entram também. Isso a gente vai lembrando aqui na hora, né? Vocês são sepulcros caiados. O que eram sepulcros caiados? Por fora, bonitinho, né? Pintadinho de branco, uma homenagem lá, aqui jaz fulano de tal, grande servidor público, aqui jaz fulano de tal, grande... o fundador da cidade, etc e tal, mas lá dentro, como que era? Restos mortais, esqueletos, vermes, podridão, porque o evangelho de Cristo quebrou todos esses paradigmas positivistas da lei, mas além disso, muito mais, como o pastor nos disse aqui, os sinais, gente, as obras miraculosas. Ele inicia o seu ministério na região da Galiléia, em Caná. O que ele faz lá? Acaba o vinho, ele manda encher várias talhas de água, e as pessoas ficam abismadas, e aí o responsável pela festa diz o seguinte: como que vocês deixam o vinho melhor para o final? Ele chegava nas sinagogas, que era ali o ninho ali, né? Vamos usar essa expressão, né? Dos fariseus. É interessante falar, irmãos, e lembrarmos que, como o pastor acentuou semana passada aqui, nós não podemos fazer ter um preconceito generalizado da expressão fariseu, como se fosse algo sempre pejorativo, porque não é. Porque existiam as pessoas, os fariseus, mas aqueles que falavam, mas também que cumpriam, né? O próprio Paulo, é claro que depois ele vai perseguir, mas na ideia dele estava servindo a Deus. O seu pai, Nicodemos, Gamaliel, né? Havia fariseus que eles eram sinceros a Deus.
Eles estavam ali, né, eles tinham uma vida condigna com aquilo que eles pregavam. Tá? Então não significa falar que hoje em dia tem uma conotação, né? Os seus fariseus, né? Mas se foi um fariseu obediente a Deus, no sentido assim, no bom sentido, né? De obedecer a palavra, de procurar conhecer, né? Porque tem muitas pessoas também que querem viver uma falsa piedade, mas não se preocupam em adquirir conhecimento para servir melhor a Deus. Mas irmãos, imaginem Jesus chegando numa sinagoga num dia de sábado, pegando a escritura de Isaías 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí até aí tudo bem, porque era comum nas sinagogas, nas reuniões, pegar um texto do rolo e ler. Mas depois que ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Ele desafiava as pessoas. Ele pregava e anunciava peito aberto, que ele era o enviado de Deus. O que ele fala para a mulher em João 4? Eu sou o que falo contigo. Ou seja, eu sou o Messias. A expressão Messias e Cristo são equivalentes do hebraico e do grego, que significa o quê? Ungido. Eu sou o Messias de Deus. Eu sou o que falo contigo. Ah, mulher, se você provasse da água que eu posso te dar, nunca mais você teria sede. Então, irmãos, esses sinais, esses milagres, a cada milagre que Jesus fazia, de norte a sul, de leste a oeste de Israel, e também, hora ou outra, fora do país, era um tapa na cara de todos os radicais, e aquele sistema que estava ali religioso implantado, porque era inegável, a questão do problema é que era inegável. E aí começa, por exemplo, no terceiro ano do ministério dele, a oposição, que foi uma perseguição a Cristo mais agressiva, e a Bíblia usa a expressão que eles procuravam ocasião, para quê? Para matar Jesus. Às vezes ele tinha que sair corrido da cidade, né? Lembra lá de Nazaré? Outras vezes ele saía de madrugada. Às vezes ele operava em milagres e falava: não conte para ninguém. Mas era inegável. Ele chega lá em João 5, por exemplo, estava vendo a festa da Páscoa em Jerusalém, um ano antes da crucificação, isso foi no segundo ano do ministério. Ele vai ao tanque de Betesda, cura aquele homem. Aí os religiosos da época falam o seguinte: o que falam para ele? Quem que mandou você carregar a cama no sábado? Eles não estavam preocupados se ele estava quase 40 anos lá à beira do tanque, paralítico. Aquele homem fala o seguinte: eu não sei, só sei que me mandaram, eu estou fazendo o que me mandaram. Aí a Bíblia fala, mais tarde ele se encontra com Jesus, lá na festa daí, né? Daí Jesus fala para ele o seguinte: agora que você foi curado, você não peque mais. Dá-nos a entender que aquela enfermidade daquele homem era oriunda do pecado, que não é regra, mas também pode ser uma causa. Interessante esse texto bíblico, por quê? Porque você só vai saber e descobrir lá na frente. Aí, aquele homem passou a saber quem era o homem que tinha mandado ele carregar a cama, que era Jesus. Daí ele falou para as autoridades: é Jesus, foi Jesus que mandou, o nome dele é Jesus. Onde Jesus estava? No centro da festa, lá depois. Então ele prega e ele anuncia o evangelho, ele se anuncia como o Messias de Deus. Eu sou o enviado de Deus. E isso desde lá do comecinho, né? Desde o seu nascimento. E esses sinais acontecendo. E qual que foi o sinal, gente, que mais irritou as pessoas ali? Os doutores, né? Os religiosos da época. Que foi o sinal que aí eles falaram: não, tem que matar mesmo, não tem como, vamos matar mesmo. Quem se lembra? Foi uma ressurreição. Imagina Jesus chegando aí, né? Aquele menino que estava para ser enterrado, né? Na porta da cidade. Jesus chega lá, a mulher chorando, falando: não chores, toca no caixão. Menino, levanta, toca no menino. Todo mundo maravilhado. A filha de Jairo na casa. Jesus chega lá.
e os doutores, fariseus, saduceus, e tinha também lá o grupo dos herodianos, né, que era mais uma questão, era um grupo político, perseguindo, tentando ocasião para matar Jesus, para pegar Jesus em alguma cilada. Uma hora ele vai tropeçar nesse evangelho que ele fala. Vamos contemporizar aqui, né? Para deixar mais interessante. E eles, várias ocasiões. Na ocasião, gente, em Mateus 22, já vou chegar lá no milagre lá que culminou que eles quiseram matar mesmo. Na ocasião lá que eles combinaram entre eles, os fariseus agora, e os herodianos, que era um grupo político que lutava para que houvesse uma permanência de Herodes no poder. Eles confabularam entre si: o que nós podemos fazer agora? Vamos tentar pegar Jesus. Então eles ficavam fazendo armadilha, não é verdade? Fazendo armadilha. Aí chegaram para Jesus e falaram o quê? Mestre, nós sabemos que tu és mestre aqui, elogiando, cuidado com o elogio, né? Começaram elogiando primeiro, lá em Mateus 22. Sabedoria que tu falas, essa palavra que tu... E o povão ali, né? Povão, pessoa que tinha sido curada já, outros que estavam esperando uma cura, um milagre, ouvindo o evangelho. As pessoas se maravilhavam também da maneira que ele pregava, que a Bíblia diz que era com autoridade. E perguntaram para Jesus, os fariseus e herodianos, se era lícito dar tributo a César. Porque se Jesus falasse que era lícito, que tipo de rei que é esse, que tipo de evangelho que é esse então, que nós estamos aqui aprisionados por Roma, e ele quer enaltecer a nossa obediência restrita a César? E se ele falasse que não era lícito, os herodianos também estavam ali. Então agora a gente prende ele, porque não quer que pague tributo para César. Aí Jesus, o que ele faz? Me dá uma moeda aí. Deixa eu ver. De quem que é a esfinge aí? Que era um denário, né? Que equivalia a uma dracma grega, mas o denário era uma moeda romana. De um lado tinha a carinha de César. Já viram nos livros assim, né? Lembra disso na escola? A tia de trás, para nós depois lá umas fotos, se alguém quiser ver. De um lado era a carinha de César, normal, embaixo estava escrito lá, César Augusto, filho do divino Augusto, mais ou menos isso aí. E do outro lado, o César vestido de sacerdote, e escrito embaixo, sumo sacerdote, porque para eles, gente, também César era um deus. Percebam essa informação importante. Que Roma, a política religiosa de Roma, ela é aberta ao politeísmo. Então, você podia servir qualquer deus, ter a sua fé, mas desde que você reconhecesse César como um deus também. Nos dias de Cristo e de Paulo ainda, não havia uma obrigatoriedade do culto a César. Isso vai começar lá com Domiciano no final do primeiro século. Tá? Que Domiciano, ele sucede Nero, né? Que ele queria que fizesse culto à inteligência dele. Pouco arrogante é. Nós vamos prestar sacrifício e culto à minha inteligência. Domiciano foi assim, por volta do ano 80, mais ou menos, do primeiro século. E Jesus, eles mostram a moeda, e Jesus falou o quê? De quem que é a esfinge aí? De César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Até os herodianos e fariseus ficaram maravilhados, porque com a sabedoria de Cristo, né? Porque ele falou o seguinte: se César merece o tributo, paga, que é legal, então você paga o tributo. Agora, só que não queiram dar a César, em outras palavras, o que vocês devem dar a Deus, que é a única adoração, o serviço, a fé. Entenderam? É interessante isso. Então, agora, sempre ocasiões. Agora aqui, quando há a ressurreição de Lázaro, gente, abram a Bíblia de vocês, não está aqui, mas abram a Bíblia lá. Em João 11, 45 ao 48, vamos ler só esse texto. É interessante, gente, você estudar e ler e ouvir sobre essas coisas, por quê? Havia uma crença, abram lá enquanto eu vou falando, João 11, 45. Havia uma crença que quando uma pessoa morria, até 3 dias a alma ficava sobre o corpo da pessoa. Então, se houvesse lá um homem piedoso, um homem justo, santo, temente a Deus,
havia uma possibilidade de ele invocar a Deus e a pessoa ressuscitar. Percebam que a filha de Jairo tinha acabado de falecer. O menino também tinha sido pouco tempo que estava sendo para ser enterrado. Estava indo no féretro, caminho ao cemitério. Mas agora Lázaro não. Lázaro já fazia quantos dias que estava morto? Errado. Resposta errada. Isso é um sofisma, né, Márcio? Fazia 4 dias que ele estava enterrado. Porque tinha os períodos da guarda do corpo. Porque os judeus estavam lá, não estavam? Lembra lá? Está vendo como a gente precisa aprender Bíblia mesmo, irmãos? Ninguém sabe tudo. Os judeus foram lá, porque eles eram uma família querida de Betânia, foram lá chorar com Marta, chorar com Maria, ficaram lá todo momento, ficaram lá todo aquele tempo. Mas fazia 4 dias que já estava enterrado, não morto. Então ali era só nenhum homem piedoso conseguiria fazer aquilo. E aqui resumindo, o que Jesus fala quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, da pedra? Senhor, Pai, em outras palavras, vamos aqui, né? Graças te dou, porque sempre me ouves. Mas eu digo isso por causa dessa multidão que está aqui, ó. Para quê? Por que eu digo isso? Para que eles saibam que eu sou enviado. Forte demais isso aí, né? E lindo demais, né? Lázaro, vem para fora. E Jesus fala isso, e o defunto saiu todo enfaixado, né? Uns dizem que ele saiu pulando, que estava enfaixado. Outros dizem que ele saiu flutuando, porque dependendo do sistema de enfaixamento, Márcio, ambas as pernas eram presas. Aí fica aquela discussão, né? Saiu pulando ou saiu flutuando? Mas independentemente disso, o que importa é que ele ouviu a voz de Jesus. Eu já vi uma pregação assim, e por uma pessoa estudiosa na Bíblia assim, que dá legitimidade ao que ele falava. Se não me falha a memória, depois os podem me ajudar depois, os irmãos mais antigos aqui, que o pastor Expedito, que é um profundo conhecedor da Bíblia, ele pregou uma vez aqui e falou isso. Mas imagina, ambas as formas seriam maravilhosas, mas o mais maravilhoso é que era só Jesus que podia fazer aquilo. Não é verdade? E aí o que acontece? Isso aí foi demais, gente. Depois de 4 dias enterrado, Márcio. Abriram a Bíblia lá em João 11? 45. Aí eu vou ler, vocês acompanhem, tá? Olha aí. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, o que? Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião. Olha aí, irmãos, a importância. Convocaram uma reunião no sinédrio e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais miraculosos. Eles já tinham reconhecido que realizava sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir, assim todos crerão nele. E virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a nossa própria nação. Viu o medo que eles tinham, gente? De perder lugar, de perder posição, de perder poder. Eles não estavam preocupados com os milagres. Eles não estavam preocupados com o novo evangelho. Aí você imagina o seguinte: a gente quer que todo mundo se converta, né? Mas tem gente que não está nem aí com o evangelho, irmãos. Eles estão preocupados com a posição política, religiosa até muitas vezes. Eles estão preocupados em se manter no poder. Eles estão preocupados com dinheiro, com questão monetária. Não é uma transformação de vidas. Mas só que é o seguinte: a questão dos milagres é um fator imprescindível do evangelho. É por isso que Jesus falou assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a Bíblia diz que os discípulos saíram pregando o evangelho por toda parte. E o que acontecia? E o Senhor Jesus ia confirmando a palavra. Através do quê? Dos sinais. Então, gente, quando há sinais, há uma atenção redobrada para aqueles que ouvem, assim, há algo divino aqui. Entenderam? Se não fosse uma cura miraculosa na minha vida com 1 ano de idade, eu não estava aqui hoje. Mas eu estou testemunhando, que minha mãe conta o testemunho e é lindo o testemunho. Tá? Muitos de vocês que receberam coisas e bênçãos de Deus, né? Sinais miraculosos. Então isso aqui foi a gota d'água, gente. Eles tramam, e Jesus é morto, né? Jesus é morto. Mas só que acontece uma coisa interessante, que eu nunca ouvi ninguém pregar. E eu nunca ouvi um ensino específico sobre isso, doutor Vitor. Quem sabe vocês têm ouvido. Na sexta-feira, já da crucificação, que a Bíblia fala que do meio-dia às 3 houve trevas. E Jesus bradou: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele fala: está consumado, está pago o preço. Existem muitos sinais ali que acontecem no ato do clamor de Cristo, do último brado de Cristo. Vocês se lembram dos sinais sem ler a Bíblia aí? O véu do templo rasgou de alto a baixo. O que mais? O que mais que acontece? Abram a Bíblia de vocês em Mateus 27, 50 ao 54. Aqui, irmãos, os irmãos que estão acompanhando pela internet aí, ó, se vocês puderem abrir a Bíblia, muito bom. Ou anotem, depois assiste a aula de novo para anotar o texto. Para não falar, né, que, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas eu nunca ouvi, mas está na Bíblia. Mateus 27, 50 ao 54. Eu vou ler, vocês acompanhem. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que mais aconteceu? Tremeu e o que mais? Fenderam-se as rochas, fenderam as pedras. Versículo 52, vou ler bem devagarzinho para vocês aí. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, olha aí, ó, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês imaginem na cidade de Jerusalém, dias daquela festa. Calcula-se, gente, que havia ali 120 mil pessoas mais ou menos na festa da Páscoa. Tinha gente abrigado e alojado até fora da cidade, tanta gente que tinha. Aí aqueles lá, irmã Débora, imagina, os naturais de Jerusalém, quando eles saíram pelas ruas, irmã Dotilde, e viram pessoas que tinham falecido já. Já ouviram alguma pregação sobre isso? Eu nunca ouvi, ouviram? Mas está aqui na Bíblia. Muitos santos ressuscitaram e andavam pelas ruas. Viveram de novo, né? E foram vistos por pouca gente? Por muitos. Como negar a divindade e a messianidade de Cristo? Isso é bonito demais, né, irmão João? E pouco falado, né? Interessante que é pouco falado, né, irmão Aguinaldo? Já viu alguma pregação assim, Aguinaldo, sobre isso? Já viu alguma pregação? Não, né? Mas está aqui na Bíblia, interessante. Agora imaginem a ira dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Aqui aquele centurião que estava lá, a Bíblia fala, reconheceu, na verdade, esse era filho de Deus mesmo. Todos os sinais, trevas palpáveis que houve, etc. E o que acontece? No domingo, quando ele ressuscita, onde estavam os discípulos? Escondidos, por quê? Porque estavam com medo. Irmãos, Jesus, pode mudar para mim, por favor, Marcos?
Jesus já tinha avisado os seus discípulos da perseguição? Tinha ou não? Que se tornaria mais rigorosa? Existem inúmeros textos, inúmeros textos. Vamos ler aqui, pode mudar, Marco, por favor, só alguns. João 16, 1 ao 2. Vocês querem ler comigo lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus não tinha avisado já que haveria alguém que ia tirar os crentes da sinagoga? Percebam, irmãos, que às vezes nós lemos a Bíblia, né? Mas está na Bíblia, isso Jesus tinha falado já. Aquilo que Paulo ia fazer lá na frente, né? O que Paulo ia fazer lá na frente, arrastar os crentes, homens e mulheres, tirar das casas, das sinagogas, ia matar, achando que estava fazendo um serviço a Deus, em nome da religião legalista, positivista. Jesus já tinha avisado. Outro texto. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer mas vim trazer o quê? Então isso significa que nós devemos brigar por causa do Evangelho de Cristo? O que vocês acham? Partir para a ignorância, irmã Débora? Quando nós fomos afrontados, sou ignorante. Havia um irmão aqui que ele converteu, não sei se é genro, o filho dele, e ele falava assim, mas você é um cavalo que você não se converte, não quer aceitar o Evangelho de Cristo? E às vezes fica meio nervoso, né, quando a pessoa fica nos resistindo, né, ao Evangelho. Vocês são uns fanáticos, vocês são lá, só estão lá na igreja só para dar dinheiro para pastor. Vocês são uns ignorantes, vocês são um povinho, vocês são ninguém, vocês são uns incultos, vocês são uns analfabetos, vocês são massa manipulável. Não falam para nós isso às vezes? Chatos, purgantes, né? E às vezes a gente quer perder até a razão, né, doutor Vitor, né? Então tá de algemar e prender lá. Mas não, irmãos, não é essa espada que você vai fazer. Jesus estava falando o seguinte: a consequência desse evangelho que eu estou trazendo para vocês vai ser a incompreensão, vai ser a perseguição, vai ser a afronta, vai ser a morte, vai ser a espada. Porque Jesus ele veio para derrubar todo o sistema institucionalizado, religioso, político, corrupto da época e que nunca mudou. E por isso que ele falava: o meu reino não é desse mundo. Eles achavam que ele ia restituir Israel, livrar do jugo romano. Não, tudo tem o tempo certo, calma. Então, irmãos, e existem inúmeros outros textos que Jesus fala da perseguição. Aí o que acontece? Já estamos quase chegando no assunto essencial da aula, viu? E o pastor falou que não pode passar de 10h30, irmãos. Então não vou passar de 10h30. De 11h30, o senhor falou, pastor? 10h30. Agora imagine, irmãos. Jesus ressuscita no domingo, visita os discípulos que estavam escondidos com medo. Por quê? Por causa da perseguição que já estava tendo. As autoridades religiosas, políticas lá, os fariseus, eles estavam preocupados: meu Deus, vão nos remover do trono, vão nos tirar da nossa religião oficial, vai acabar aqui a mamata do sinédrio, do poder do sumo sacerdote, temos que matar esse povo. Jesus ressuscita, fica 40 dias conversando com os discípulos ainda, e fala o seguinte para os discípulos: olha, eu vou para o meu pai, não vou deixar vocês sozinhos, porque só está começando, em outras palavras, só está começando. Vocês vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque lá vai ter um acontecimento. E Jesus era especialista, né, em marcar os acontecimentos, né, para a implantação do evangelho, justamente em festas notáveis de Israel. Falou: fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque quando vocês forem revestidos desse poder, forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. A etimologia da palavra testemunha, gente, é mártir. Não é simplesmente proclamar o evangelho assim, livremente, como nós estamos fazendo aqui hoje. Jesus estava falando o seguinte: vocês vão proclamar esse evangelho com tanta graça, com tanta força, com tanta unção, que se for preciso vocês morrerem, vocês vão morrer ainda adorando a Deus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas fiquem lá. Em princípio eram 500 irmãos, segundo alguns estudiosos, mas depois só ficaram quantos lá no cenáculo?
cerca de 120. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pode mudar, Marco, por favor? Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assentados. Quando de repente soprou lá um som como de um vento impetuoso e veemente. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. As maravilhas de Deus, as grandiosidades de Deus. A festa estava na cidade, a cidade estava apinhada de gente. Vamos contemporizar que ou o barulho foi muito grande no cenáculo que eles estavam, ou quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a sair nas ruas da cidade falando línguas estranhas. Por que eu digo isso? Porque os estrangeiros que estavam lá, as 16 nações, ou cerca de 16 nações que estavam lá, na festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, eles ficaram admirados que aquelas pessoas lá, semi-analfabetas, simples, estavam falando na sua própria língua natural. Dá-nos entender, né? Que eles saíram pelas ruas falando línguas estranhas, não dá, irmão Zé Roberto? Aí, os inimigos lá da fé, né, sempre dão uma desculpa lá, estão bêbados dessa turma aí, ó. Aí os outros falam, mas como estão bêbados, sendo que estão falando aqui da nossa região, a nossa língua aqui, o nosso dialeto? Aí Pedro se levanta, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e anuncia a palavra. E quantas pessoas se convertem naquele dia na festa? Quase 3.000 almas. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? Do contexto da perseguição? Agora imagine uma festa notória em Jerusalém, 3.000 pessoas, doutor Vitor, se convertendo ao Evangelho de Cristo, daqueles que eles mataram. E depois, no segundo discurso de Pedro, quase 5.000. A igreja cresce tanto que eles precisam escolher pessoas definidas para atender às necessidades dos órfãos e das viúvas. E dentre eles lá estava um jovem. Já estamos chegando no contexto lá. Ô Marquinhos, não é para você ir ainda aí. Espera aí, volta lá. Ô Marquinhos, quer que eu acabe logo a aula, mas já percebi. Volta só um pouquinho, não estou no Pentecostes ainda. Eu estou no Pentecostes. 7 homens. Cheios do Espírito Santo, de boa reputação, sabedoria. Isso é para eles atender as viúvas, né? Que a igreja tinha que fazer obra social também, né? E os discípulos e apóstolos falaram, nós vamos ficar na palavra e na oração. Oração em palavra, oração em palavra. Orar e vamos pregar, orar e pregar. Para que o evangelho se propague. Havia um lá, irmão João Marcos, chamado Estevão, que era o diferencial, né? Sempre tem os diferenciais, né? Geralmente dizem que é 5% só de todas as classes. Estevão, ele não só servia as mesas, que era o ofício dele, ele fazia muito mais do seu dever. A Bíblia diz que ele pregava com tanta graça, tanta sabedoria, que isso começou a incomodar a gente também. Tudo que é bom incomoda, né? E ele era usado nos sinais, cheio de fé, de poder e prodígios entre o povo. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, já vou chegar no 8 lá, que é a leitura bíblica da aula de hoje. E levantaram alguns das sinagogas lá libertos. Alguns dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos. E discutiam com Estevão. Eles queriam debater com Estevão. Só que eles não podiam resistir a Estevão, Atos capítulo 6, versículo 10. Porque ele era muito sábio. Não resistiam à sabedoria dele. E não era só a sabedoria, né? Que ele pregava, porque tinha sinais também. E é o Espírito, a sabedoria é o Espírito que ele falava. Dá uma vírgula aí. Tem um texto aqui na Bíblia que parece-me que eu nunca tinha lido antes. Vocês estão com a Bíblia aberta em Atos 7? Atos 6. Estevão, olha o que acontece lá, irmãos. Um dos problemas da perseguição também, que foi ali, o que foi? Que não era só o povão que estava se convertendo, era gente importante na cidade.
E não era só gente importante, eram gente dos próprios fariseus, saduceus, herodianos. Porque quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: de sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E olha aí, ó, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus, os doutores lá, estavam se convertendo também, e isso estava incomodando e abalando as estruturas do sistema religioso da época. E daí o que aconteceu? Não tinha outra maneira. Estevão operando sinais e pregando, levantaram a falsa testemunha, pagaram, subornaram e falaram que ele estava blasfemando. E aí a Bíblia diz que ele é levado ao sinédrio. E no capítulo 7, irmãos, há a pregação de Estevão, com cerca de mais de 50 versículos. E segundo os estudiosos, preste bem atenção nisso, essa pregação de Estevão, pastor Tiago, é um dos sermões mais bem elaborados de toda a Bíblia, tanto historicamente falando, teologicamente falando, e cheio da graça e da sabedoria e do poder do Espírito Santo de Deus. Porque ele começa falando da chamada de Abraão, e vai, falando de Abraão, fala de Moisés, o cerne do sermão ali, falando justamente da questão da lei que foi dada, porque ele estava falando para o sinédrio, para doutores, mas ele também fala, sabe esse Moisés que falou que haveria um profeta, um outro profeta semelhante a ele, o justo, é esse Jesus que vocês mataram aí, ó. Vocês não só mataram ele, mas mataram os profetas anteriores que falavam da vinda dele. E quando ele fala isso com autoridade, quem que estava lá também lá? Agora nós chegamos aqui na lição, Oswaldo. E eu preciso mais de 5 minutos aqui. 5 minutos. Irmãos, vocês entenderam o contexto da lição? O pastor está me dando mais 2 minutos, Oswaldo. Quando Estevão termina o sermão, o que estava acontecendo, doutor Vitor? As pessoas estavam rangindo os dentes. Aqui na expressão do capítulo 7, a expressão bíblica aqui do 7:54, eles estavam enfurecidos, gente. Rangiam os dentes. A palavra ranger no grego, isso que já estava aqui na minha Bíblia, olha como é útil marcar, né? A palavra ranger no grego significa morder com avidez. Então percebam que não só o sinédrio, que estava lá julgando Estevão, com aquela raiva, lá estava um doutor também lá, chamado Saulo. Pode mandar, Marco, por gentileza? O doutor, ele estava acompanhando tudo isso, gente. E quando eles ficaram sem argumento, o que acontece? Quando a pessoa fica sem argumento, parte para a violência. Tiraram Estevão para fora. As testemunhas, falsas testemunhas, os acusadores, os executores da lei, deixaram as suas vestes aos pés de Paulo. As vestes de quem? De Estevão ou deles? Vá pesquisar na Bíblia, eu não vou falar tudo também, né, Renan? Depois vocês pesquisem na Bíblia. O que aconteceu? E também, agora entramos na leitura bíblica em classe da aula de hoje, Saulo o perseguidor. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado e derramando sangue, porque Paulo fala isso depois, marcou tão forte a vida de Paulo, gente, que ele nunca mais se esqueceu, nem no discurso. E é interessante, antes que eu esqueça de falar, há algumas fontes que dizem o seguinte, Isoldo, que Estevão era companheiro de turma de Paulo aos pés de Gamaliel. Interessante isso, né? Tanto que os judeus da sinagoga não conseguiam resistir a Estevão, por causa da sabedoria dele, porque ele não tinha só sabedoria humana e filosofia e conhecimento legal da lei. Ele tinha o poder do Espírito Santo. Entenderam? Então é por isso que zangia os dentes. E foi de vital importância aqui na questão da perseguição atroz de Paulo depois, justamente a morte de Estevão, porque ele ficou mais irado ainda, gente. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado e derramando sangue, ele falava, vejam, eu estou olhando, estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem em pé, detalhe, à direita de Deus. Como se Jesus estivesse só olhando, observando, né? E falava assim, e no final da oração, o que ele diz?
não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Agora imagine Paulo vendo tudo isso, a raiva de Paulo. Agostinho, marquei lá para não esquecer, ele fala o seguinte: Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior propagador do evangelho depois de Cristo. Só que ele fala o seguinte: a igreja deve, Paulo, a oração de Estevão, a vida de Estevão. Interessante isso, né? E com certeza foi um marco ali na vida de Paulo que mudou todo o seu, que foi um diferencial. Então, e naquele dia mesmo, ela fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Vocês se lembram que Jesus tinha falado que iam pregar o evangelho lá em Samaria e Judéia? Às vezes tem que ser perseguido um pouco a igreja para pregar o evangelho, meus irmãos. Não é porque só aqui a adoração aqui na Deus, né? Santo, santo, santo é, justo, justo, justo é. É maravilha. Os cultos nós estamos tendo aqui na sede, né, professor? Maravilha, que bênção. E está bênção mesmo. Porque a igreja está orando, está anunciando, está pregando no rádio, mas às vezes, né? E eles foram dispersos para a pregação do evangelho em todo lugar. Exceto os apóstolos. Os apóstolos ficam lá em Jerusalém, mas aí, por exemplo, Filipe, que era o companheiro de Estevão, que era diácono também, não o apóstolo, ele vai para Samaria e ocorrem muitos milagres também, em Atos capítulo 8. Tá? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, versículo 2, acompanhe comigo lá, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo? Saulo sai da experiência de Estevão, assolando a igreja. Pode ter certeza que Saulo arranjou os dentes também. Todo o preparo que ele tinha legal. Porque ele achava, gente, que essa questão de Cristo, antes que eu esqueça e não tenha tempo de comentar no final, como pode uma pessoa chamada Jesus Cristo, porque de acordo com a lei, e com o Antigo Testamento, que era a base da lei farisaica, a Torá, não poderia uma pessoa morrer pendurado no madeiro, ele era maldito, ele não poderia ser o filho de Deus, não poderia ser ser divino aquilo. Né? Na ignorância dele, depois ele falou: eu era ignorante, gente, calma aí. Paulo falou: eu era ignorante. Na minha incredulidade eu persegui, fui blasfemo, fui perseguidor. Saulo assolava. A palavra assolar no grego significa destruir, significa devastar a igreja. Ele entrava pelas casas onde faziam-se cultos, ele arrastava homens, encerrava na prisão. Pode mudar, Marco, por favor. E depois, lá no capítulo 22, que não é a sequência do capítulo 8, ou do capítulo 8, mas já na defesa de Paulo convertido, que vai ser a próxima aula, não percam. Ele dando testemunho, falando aqui, ó: eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Tá? Eu marquei página 26 aqui, gente, porque isso aqui, ó, é o meu próximo livro, tá bom? Vai fazendo a propaganda, né? Tem um capítulo aqui que eu vou falar sobre Paulo. Olha como é útil, né, Oswaldo? E aqui foi muito útil para mim, porque eu já fiz um capítulo inteiro sobre o encontro de Paulo com Cristo, e aqui eu coloco alguns dados importantes, né, que eu coloquei ali, ó. Entre homens e mulheres. Ó, tendo em vista que mesmo convertidos àquele novo caminho, os judeus frequentavam as sinagogas, ou seja, por que Paulo entrava nas sinagogas? Não era só os judeus da lei lá e do judaísmo que ocupavam a sinagoga, não. A pessoa se convertia ao cristianismo, mas também queria frequentar a sinagoga. Só que eles iam à sinagoga para servir a Cristo, adorar a Cristo. Imagina a raiva deles, muito mais raiva, né? Porque eles pegavam, nossa religião é exclusiva aqui, é só os fariseus, é só o judaísmo, não o cristianismo. Eles entravam nas sinagogas e arrastavam e prendia. Isso que Saulo fazia, tá? E aqui ele está testemunhando, tanto homens como mulheres. E daí ele fala o seguinte: como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco. Damasco, irmãos, era uma cidade que era um centro geográfico, político de suma importância, porque ela tinha vários acessos para o mundo da época. Só na cidade de Damasco havia cerca de 30 a 40 sinagogas. Agora vocês imaginem Paulo em Jerusalém, pegando carta de Caifás, o sumo sacerdote, formando a sua comitiva para ir para Damasco, porque eles estavam preocupados com a propagação do Evangelho de Cristo, esse novo caminho que eles chamavam. Aí ele viaja 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco para trazer presos aqueles que estavam professando o cristianismo.
um dado importante que tem aqui no meu livro aqui também, que vai ser o seguinte: a heresia, porque para eles eram os hereges, né? Os cristãos eram os hereges. A heresia, irmãos, era catalogada tanto como crime civil como religioso. E então, e era justificável, doutor Vitor, você pegar uma autorização como se fosse hoje em dia na lei penal. Você tem uma ordem, um mandado de prisão, e você pode viajar a todas as cidades para prender aquela pessoa que está imputada naquele crime, né? Ou liminarmente, ou em virtude de uma sentença condenatória. E a heresia, que eles chamavam os crentes, os cristãos de hereges, habilitava-os a terem essas cartas, essas autorizações, para prender, para arrastar, para algemar. E foi isto que Paulo sai para fazer lá em Damasco. Só que durante o caminho, não percam a próxima aula, que vai ser a conversão, né? Versículo 9: bem tinha eu imaginado do que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Por quê? Porque ele achava que eles eram hereges, achavam que os cristãos eram blasfemos, achavam que os cristãos eram uma ameaça à verdadeira religião, não só a nossa religião, está certo. A salvação e que a adoração a Deus é só na minha igreja aqui, no judaísmo. Qualquer semelhança era mera coincidência. Pode mudar, Marco, por favor, para nós encerrarmos aí. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes. Olha aí, irmãos, é Paulo falando isso aí, depois da conversão, tá? Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto de consentimento. Então, percebam que Estevão foi só mais um. Paulo consentiu na morte de muita gente. Agora, esse homem ser escolhido por Deus para ser um apóstolo gentil, para ser um pregador da palavra, tanto que a fama dele era tão grande que quando Jesus aparece para Ananias lá, né? Fala: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá tem um vaso que eu escolhi lá. Mas quem que é, Senhor? Vamos contemporizar. Saulo era famoso de matar crente, irmãos. Aí Ananias, é para eu ir lá orar por ele, que ele está convertido. O que Jesus fala para Ananias? Vai lá, Ananias, que para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho perante reis e gentios, porque agora eu vou mostrar para ele. Numa tradução aqui atualizada de Queiroz, né, Márcio? Eu vou mostrar o que é bom para tosse. Porque Jesus estava falando que esse perseguidor, ele vai ser tão perseguido por causa do meu nome, do meu evangelho. Só que a mesma legitimidade, competência e capacidade que Paulo tinha, irmãos, quando perseguia os cristãos, era a mesma coragem que ele tinha para defender Cristo como o único meio de salvação. E ele fala: eu castigava, obrigava a blasfemar. A opressão e a violência de Paulo, irmãos, não era só física, mas era também psicológica. Chamava os crentes, arrastava e falava: você agora blasfema contra Jesus, senão você vai morrer. Mas quando ele fazia isso? Depois ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, olha lá no finalzinho lá. A mim outrora, eu que era blasfemo, né? Eu que era perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. Quando alguém te ofender por causa do evangelho, irmãos, quando alguém te ofender por causa do evangelho, for grosso com você, chato, tenha paciência, que a pessoa está na ignorância, na incredulidade. Eu já tive pessoas que falaram para mim assim, mas falou tanta asneira para mim, que aí hoje, às vezes, assim, quando eu estou no púlpito, está lá do meu ladinho no púlpito, lá, irmão, bênção. Porque lá no passado, né, a gente trabalhou junto, né? E pensa. Aqui, irmãos, na década de 70, 80, no meu sucesso, o pastor Vicente pregando a palavra lá, o meu sogro conta essa história. Aí chegaram lá umas pessoas com pedaços de pau armados para acabar com o culto, para bater no pastor. Aí o meu sogro, que era fortão na época, né? Ele ficou de um lado da mesinha, no ar livre, e outro irmão que era fortão também ficou do outro lado lá. Se ele vier aqui, bater no pastor, não arrebenta com esse que irmão cheio da graça também, né? Cheio da ousadia do Espírito Santo. Só a cara do meu sogro, né? Imagina aquela quase 100 quilos na época, né? E do lado do pastor. Se esse camarada aí vier aqui querer bater no pastor, então ele vai... A perseguição, né, pastor? Em quantos tempos? A perseguição já nunca parou.
vai continuar até Jesus voltar. Pode mudar, Marco, para encerrar de verdade agora. Eu não quero passar. Aí é um quadro dos irmãos lá que morreram martirizados, né? Pedro, crucificado a cabeça para baixo, Simão Zelote, André, crucificado, Filipe, Paulo, decapitado por Nero na década de 60, 70. Aquele que era perseguidor foi perseguido e morreu. Foi preso uma vez, foi preso 2 vezes. E daí na segunda prisão, quando Paulo viu que não ia escapar, o que ele falou? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu estou sendo oferecido como libação. Paulo estava falando o seguinte: a minha vida agora, não vou escapar, mas eu consagro a minha vida a Deus como uma oferta para Deus. Entenderam? O potencial e a virtude e a graça de Paulo. Bartolomeu foi morto, decapitado, esfolado vivo. Tiago, justo. Tadeu, Mateus, morto. Matias foi queimado. Tiago menor foi apedrejado, foi lançado do pináculo do templo, depois não tinha morrido ainda, apedrejado, e acabaram de matar espancado. Pode mudar, Marco, por favor. As 10 maiores perseguições nos primeiros séculos de Nero, irmãos. Nero em 64, quando existe o incêndio de Roma, em 64, Roma ficou quase totalmente devastada. Alguns dizem, historiadores, que Nero que botou fogo em Roma, mas como a história diz que justamente os bairros que foram pouco atingidos pelo incêndio eram os bairros onde moravam os cristãos, e nós podemos entender que foi um livramento de Deus, na verdade. Nero usou o argumento e falou: não, então foram os cristãos que incendiaram Roma, e começou a persegui-los, matá-los, e os cristãos eram feitos lamparinas à noite, eram embebidos em piche, e eles colocavam fogo nos cristãos, nas ruas da cidade de Roma, nos jardins do imperador, para iluminar a noite. Foram martirizados aí durante Nero, e durante o período de Nero, que Paulo foi decapitado. Depois Domiciano, que eu falei para vocês, que queria que cultuasse a sua inteligência, e quem não cultuasse era morto. E depois os demais imperadores aí que perseguiram até mais ou menos nos anos 300, daí que depois nos anos 300 que houve a conversão, né, entre aspas, de Constantino. Pode mudar, Marcos, por favor, para encerrarmos aqui? A igreja hoje está perseguida? Está. Eu peguei esse quadro de 2012, irmãos, que diz o seguinte, que mais de 2 milhões de cristãos sofrem intensa perseguição nesse momento. Isso em 2012. Cerca de 250 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição no momento que foi feito esse estudo. Daí eu peguei um dado de 2020, que houve 320 milhões de cristãos perseguidos no ano de 2020. No século 20, 45 milhões de cristãos foram mortos. Um cristão é assassinado a cada 5 minutos, todas as perseguições físicas. De 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta da perseguição. 1 em cada 3 cristãos sofre perseguição. E quando não sofre perseguição física, sofre perseguição ideológica. Quando você vê aí nas redes sociais, nas emissoras de televisão, tudo que é contrário aos princípios morais da palavra de Deus é uma forma de perseguição. Nós temos que defender a palavra de Deus e ainda acreditarmos e anunciarmos o evangelho de Cristo, que é o único evangelho capaz de salvar as pessoas e dar a esperança da vida eterna. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe. O assunto é palpitante demais, né? Dá para perceber. Mas nas próximas aulas, certamente, não percam as próximas aulas, que os demais professores estarão dando continuidade, porque hoje eu falei mais especificamente sobre a perseguição, mas na próxima aula haverá aqui o ensino sobre a conversão de Paulo, também, que é um assunto importantíssimo. Muito obrigado, que Deus os abençoe.